Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos reunidos mais uma quinta-feira em nome do Senhor Jesus. Todas as quintas é a oportunidade que nós temos de aprender e ensinar um pouco através da nossa Escola Bíblica Noturna, a nossa EBN, que vem sido trazida todas as quintas aí com maestria pelos pastores Tom e Elza, os irmãos do Presbitério e Diaconato. E hoje, mais uma vez, estou sendo agraciado, tendo a oportunidade em estar ensinando e aprendendo mais uma vez. Antes de dar início, eu gostaria de pedir para que você clicasse no botãozinho de compartilhar e enviasse via WhatsApp, Facebook, Instagram, sua rede social, que você pudesse enviar essa palavra, não só essa, como os outros cultos de domingo já gravados que tem disponível, os cultos de orações de quinta-feira. De certa forma, pode estar abençoando a vida de alguém que você acredita que possa ser abençoado com essa palavra e com as ministrações da Comunidade Cristã Redenção. Amém? Na quinta-feira passada nós tivemos o irmão Léo trazendo a palavra sobre quem é Jesus para você, né? A palavra que ministrou muito no meu coração. Que Deus te abençoe, irmão Léo. E a passagem que eu gostaria de trazer hoje para vocês, o estudo, o nome desse estudo é Quem é o seu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Qual é a visão que nós temos disso? Né? Normalmente a gente tende a entender que o próximo é aquele que é nosso familiar, aquele que é nosso irmão de igreja, né? E a palavra próximo, eu estava procurando uma definição sobre ela e encontrei alguns sinônimos bem interessantes, né? Quando é parecido com o outro também pode ser próximo. O que é parecido, semelhante, similar, equivalente, correspondente, né? Ou então de forma íntima, né? O seu próximo pode ser uma pessoa íntima, uma pessoa chegada, uma pessoa pessoal. Quando na realidade o próximo é todo aquele que está além de nós, que está à nossa frente, seja ele que tem algum grau de intimidade contigo ou não. Né? E não tem como a gente falar do próximo sem citar essa passagem que eu vou trazer, que é a tão conhecida parábola do samaritano, né, que é mencionada por Jesus quando ele é confrontado mais uma vez pelos mestres da lei, os rabinos, enfim, todos aqueles que achavam super intelectuais sobre a palavra, sabiam tudo, quando na realidade o essencial eles não tinham. Né? E eu gostaria de pedir para que você pudesse abrir a tua Bíblia no Evangelho, né, de Lucas 10, a gente vai ler do 25 ao 37, só para a gente ter um início aqui sobre essa ministração. Quem é o seu próximo? Tá? Vou pegar aqui minha Bíblia é a NVI, nova versão internacional, e aí a gente vai ler aqui juntos. Antes de ler, eu gostaria de orar, pedir para que você pudesse estar orando junto comigo nesse momento, né, de forma virtual, mas com os pensamentos voltados e nosso desejo voltado para que Deus atenda e ouça a nossa oração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite, Pai, eu gostaria de clamar o Teu santo nome, Senhor. Pedir que o Senhor, nesse momento, ministre o nosso coração, Senhor, ministre a nossa vida, que o Senhor possa acrescentar um pouquinho, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nem que seja um grãozinho, Senhor, a cada dia, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, Senhor. Sei que nós somos falhos, nós temos a natureza caída, mas Tu nos escolheu, Senhor. Tu escolheu nos amar, Tu escolheu entregar a Tua vida por nós. Portanto, nada que nós façamos pagará o alto preço do Teu sacrifício. Mas nos ajude, Senhor, nos ajude a sempre estarmos dispostos a fazer o nosso melhor em prol do Teu reino, Senhor, em prol da Tua palavra, para que nós possamos fazer conhecido cada vez mais, Senhor, o Teu santo nome. Amém? Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, a vida da Comunidade Cristã Redenção, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E essa passagem lá de Lucas, né? Lucas 10, 25 ao 37, a parábola do bom samaritano. Vamos ler juntos, tá? Começa assim. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Né?
Ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E assim respondeu: aquele que teve misericórdia. O perito na lei respondeu. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Aqui nós vemos claramente, toda vez que Jesus é confrontado por algum doutor, algum mestre da lei, ele, com toda a sabedoria, com toda a santidade e com toda a paciência, né? Porque se fosse um de nós, a gente logo dava um bufetão. Mas Jesus, com toda a sua autoridade concebida por Deus, ele respondeu: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Né? E aí ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. O ministério de Jesus, ele é resumido em amor ao próximo, né? E aqueles que possuíam toda a sabedoria, toda a arrogância, Jesus ele sempre desprezava. Ele fala que vomitaria, né? E quando Jesus via uma pessoa que realmente tinha o coração quebrantado, que estava passando por uma extrema necessidade, seja ela de alimento, seja ela com feridas, com doenças, ele ali se prontificava e demonstrava, chegou até se apresentar como filho de Deus, né? Até para a mulher samaritana que estava lá no poço. E assim, fazendo um breve resumo, o homem estava na estrada caído, tinha sido assaltado, espancado, deixado morto, mal conseguia se mexer. E nesse momento passou um sacerdote, passou um levita e fingiu que nem viu, né? E quando passou o terceiro homem, que seria um samaritano, né, um herege, uma pessoa que era desprezada por todos os judeus odiavam os samaritanos, mas apesar da inimizade entre os samaritanos e os judeus, ele se prontificou a ajudar. Ele demonstrou o amor de Deus, né? E foi lá e pagou todas as despesas até que o homem ficasse recuperado. E aí a gente se pergunta, né? Realmente realmente eu estou amando de forma sincera o outro como eu amo a mim mesmo? Ou eu estou sendo egocêntrico a ponto de querer sempre o melhor para mim e o outro que se dane? Né? Jesus contou essa história para mostrar o que realmente importa para Deus, né? E o amor de Deus, ele se expressa no amor ao próximo, principalmente na forma prática, na forma de ação. A Bíblia diz que quem não ama o seu próximo não ama a Deus. Podemos até fazer muitas coisas para agradar a Deus, né? A gente pode orar, ler a Bíblia, estar envolvido em ministérios, ensinar, a gente pode dar ofertas, dízimos, mas nada disso se nós não fizermos com o coração quebrantado e de forma em gratidão ao que o Senhor fez por nós, nada disso tem valor. E essa passagem ela relata muito isso, né?
Às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo de forma correta quando a gente está esquecendo o essencial. A gente está esquecendo que a gente deve amar ao próximo. Fazer por amor a Deus e por amor ao próximo. Às vezes a gente é surpreendido por pessoas que pretendem, né? Por outro lado, a gente às vezes é surpreendido por pessoas que realmente estão dispostas a nos abençoar. A gente encontra tantos relatos. Eu mesmo presenciei isso de forma prática na nossa comunidade. Quando eu retornei à igreja, eu fui muito abençoado. Foi um momento que eu estava passando por problemas financeiros sérios, fui muito abençoado com alimentos, cestas básicas, com recursos financeiros, né? E quando eu não era convertido, eu orava muito ao Senhor da minha forma, para que Deus me levasse a um local onde realmente eu pudesse conhecer a face dele, conhecer o que realmente é ser um cristão, né? O exemplo, pessoas que realmente refletissem a vida de Jesus Cristo através da vida delas. E assim Deus tem feito até o dia de hoje, né? Fui muito abençoado e sou muito grato a isso. E se talvez não fosse isso, eu não estaria aqui hoje ao lado dos irmãos, né? E eu acredito que muitos irmãos também já presenciaram isso. E quem ama Jesus obedece os seus mandamentos. Porque Jesus diz que amar ao próximo é o segundo maior dos mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós na verdade não estamos fazendo nada demais, nós estamos apenas exercendo aquilo que Jesus determina que a gente faça. E quem ama a Jesus o obedece, porque sabe que só existe um caminho, e é somente através da palavra e através da vida, do seu ministério que ele deixou como exemplo para nós. E Deus nos criou para sermos próximos dele de toda a criação. E no Éden a nossa natureza foi caída, e depois disso Deus tem feito tanto, mas tanto esforço para que nós pudéssemos nos achegar até ele, para que nós pudéssemos novamente sermos próximos dele. E a gente se depara com tanta coisa que ele foi capaz de dar o seu filho, de dar a vida do seu filho como sacrifício para que a gente pudesse novamente nos achegar a ele, que nós reconheçamos os nossos erros e que a gente realmente tenha um coração aquebrantado e entenda a dependência do Senhor, né? E através desse ensino eu gostaria de ler 3 passagens aqui para vocês que se encontram todas no Evangelho, primeiro Evangelho de João. Tá? E os 3 tópicos desse estudo seria, primeiro é amar ao próximo, tá? E a passagem que eu vou ler, ela se encontra em 1 João 4:20. E lá diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu, né? Se você não ama o seu irmão, que está ali ao seu lado, que você está vendo, né, em carne, na tua frente, que você pode ter contato, relações, se você ama ele de forma mentirosa, como eu posso dizer que eu amo a Deus? É impossível acreditar nisso, né? Não estou dizendo isso de forma, eu não estou aqui julgando, apontando, mas é algo que é um fato. Se você não ama aquilo que você vê, que você convive, como você pode amar aquilo que você nunca viu, né? Que você só conhece através das Escrituras? É quase que impossível, não faz lógica, né? E quem não ama o seu próximo não deixou Deus trabalhar em seu coração. A gente precisa clamar ao Senhor, pedir para que Ele haja em nossa vida, né? Trabalhe em nosso coração. A gente precisa reconhecer primeiramente quem nós somos diante de Deus e o que Deus é para nós, né? O sacrifício que Deus faz, mesmo sem precisar de nós, Ele nos amou primeiro e permitiu que através da vida do seu Filho nós pudéssemos nos achegar a Ele, né? Através de oração, através do arrependimento, né? Quando a gente clama ao Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. Não usando isso como justificativo de forma alguma,
Mas nós sabemos a nossa natureza caída, nós sabemos que nós somos falhos e pecadores. E através disso, através desse reconhecimento da nossa fraqueza, a gente permite a ação de Deus na nossa vida e assim a gente reproduz, né? A gente espelha aquilo que Deus traz para a nossa vida, né? Para a vida do próximo. E as pessoas se percebem e passam a conhecer a Jesus Cristo através do exemplo que nós damos, né, de vida através da palavra. Então, o primeiro tópico seria amar ao próximo. O segundo se encontra lá em 1 João 5,16, apenas a parte A. E aí essa parte é orar pelo próximo. E lá diz assim, 1 João 5,16, apenas a parte A. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Né? Que nessa passagem ele faz a distinção do pecado mais severo e do pecado mais aquele que a gente pode orar ao Senhor para que o Senhor traga o alívio, traga o perdão, porque Deus nos perdoe através do sangue de Jesus Cristo. Então, se você ama o seu próximo, você precisa orar pelo seu próximo. Nós vemos vários relatos aqui, eu nunca esqueço, o Marcão ele sempre usa como exemplo o chefe dele, quando ele trabalhava lá na marcenaria, que pegava no pé dele pra caramba e tal, e ele sempre esbravejava e tentava de qualquer forma confrontar o cara, e aquilo para ele era uma angústia tão grande. E aí ele realmente, quando ele decidiu entregar na mão do Senhor, né, clamar ao Senhor, essa situação passou a ser um alívio para ele. Deus trouxe o alívio, trouxe a paz para o coração, porque quando a gente carrega essa angústia dentro de nós, a gente não se liberta. Na verdade, a gente não acha que a gente quer fazer com os nossos braços, né? Eu vou lá, eu vou enfrentar, eu vou sair na porrada, eu vou falar umas verdades para ele, eu vou falar na cara, porque eu falo na cara mesmo, eu sou sincero, eu sou brabão, entendeu? Quando na verdade você só está acarretando aquela raiva e aquilo, você vai se alimentando daquilo, se alimentando daquilo, se alimentando, e você acaba ficando doente, tendo problema de sistema nervoso, problema cardíaco, né? Estresse o tempo inteiro, você não consegue ter paz em seu coração, quando na realidade nós devemos fazer o quê? Entregar a nossa dificuldade, as nossas angústias na mão do Senhor, para que Ele olhe por nós e atenda a nossa oração. Porque, né, Ele ouve a nossa angústia, quando a gente clama, Ele entrega a Ele faz com que esse fardo se torne leve. Eu também já passei por várias situações assim semelhantes, algumas até recentes mesmo, e vale muito a pena. Se você não fez isso, entregue a vida daquele que você acha que é seu inimigo nas mãos do Senhor, Ele trará o alívio, e você vai ver como Ele vai inverter essa situação, ou trará o alívio para ti, no momento exato e no tempo certo. Amém? Então, primeiro tópico, nós devemos amar ao nosso próximo, nós devemos orar pelo nosso próximo, e o terceiro tópico que eu gostaria de trazer nós devemos agir pelo nosso próximo. Não somente amar, orar e agir. E agir talvez seja o mais importante desses, né? E a passagem que eu gostaria de trazer para este momento seria em 1 João 3,18. Diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? Amém. Devemos amar o Senhor em espírito e em verdade, e nós devemos agir, né? Não amar por palavra, amar por obra e em verdade. Uma ação, ela vale muito mais do que qualquer palavra. E quando nós mostramos o amor ao próximo, nós testemunhamos o amor de Deus de forma poderosa. Amar ao próximo é uma coisa prática. O verdadeiro amor, ele se expressa quando alguém precisa de ajuda. Amar ao próximo é não abandonar na necessidade, tal como Deus não nos abandona quando mais precisamos dele. Com certeza nós já passamos por momentos em que a gente para pensar e fala, caramba, o que eu vou fazer? Meu Deus, a primeira coisa que a gente
traz à nossa mente é: meu Deus, o que eu faço diante dessa situação? Deus nunca nos abandona. No tempo dele, ele traz uma solução para a tua angústia, para a tua dificuldade. E nós expressarmos o amor de Deus através de nós, não existe forma mais perfeita do que nós agirmos, do que nós arregaçarmos a manga, quando nós vemos alguém, assim como foi falado nessa passagem, o que o samaritano fez, quando o rapaz estava lá, tinha acabado de ser espancado, estava quase morto. O que o samaritano fez? Uma pessoa que era desprezada, que era humilhada, o que ele foi lá e fez? Ele foi lá, arregaçou as mangas, pegou o rapaz, curou, limpou com óleo as feridas, colocou sobre o seu cavalo e levou para uma hospedaria, pagou toda a despesa. Assim devemos ser nós, quando a gente nos deparar com situação de falta de alimento, com uma situação de falta de emprego, com alguma necessidade que o teu irmão não tem na casa dele, emprego, seja no momento de dificuldade, de angústia, se a gente puder levar uma palavra, então assim, orar. Então o amor, ele precisa ser materializado em forma prática, assim como foi feito através da vida de Jesus Cristo. O que Deus fez através da vida de Jesus? Ele trouxe o seu filho e falou assim: eu preciso mostrar para essas pessoas o que é o amor expressado de forma prática. Jesus, o Cristo vivo, né, a palavra que se fez vida, veio, multiplicou os peixes, o vinho, transformou água em vinho, curou doentes, leprosos, cegos. Então assim, a gente precisa usar e ter a vida de Jesus como um exemplo do que é o amor. O amor, ele precisa muito mais do que ser palavras. A gente não pode ser como os rabinos, como os mestres da lei, como os levitas. A gente precisa ser como Jesus, como aquele samaritano que se dispôs a ajudar a fazer o melhor. Pode ter certeza que naquele momento ele podia até não ter recurso suficiente para pagar a despesa, mas ele fez o melhor dele naquele momento. E assim nós precisamos ser. Amém? E para encerrar esse estudo, eu gostaria de mencionar uma passagem que se encontra lá em 1 Coríntios 13, no versículo 2, que diz assim: ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de tal maneira que eu transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. É uma passagem muito conhecida. Então, ainda que você sirva em ministérios, ainda que você participe do projeto social da igreja, ainda que você dê o seu dízimo, ainda que você... Nada disso, não estou dizendo que não estou querendo tirar a importância disso, tá, irmãos? Isso tudo é muito importante. Mas ainda que você faça tudo isso, que você não tenha o teu coração voltado ao Senhor, e que você não tenha o amor e a gratidão, porque Deus te amou primeiro, e você precisa fazer isso com o próximo, que é o mandamento de Jesus, né? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. De nada vai adiantar se nós não tivermos amor em nós. Amém? Espero que esse pequeno estudo, né, tenha acrescentado um pouquinho na tua caminhada, e que Deus possa abençoar a sua vida através desse estudo também, que você tenha um restante de semana abençoado, que nós possamos nos encontrar aí outras vezes, presencialmente ou online. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade em estarmos aqui, Senhor, ministrando, Senhor, a Tua palavra, a palavra que é Tua, Senhor. A honra e a glória que é Tua, Deus. Que a minha vida possa ser usada como instrumento, Senhor, para a Tua honra e glória, Deus. Que o Senhor possa, Senhor,
através desse estudo, Senhor, acrescentar na minha vida, Senhor, que o Senhor me permita, Senhor, que eu aprenda, Senhor, o que é amor ao próximo, Senhor, que eu possa amar ao próximo, que eu possa orar pelo próximo, que eu possa agir, Senhor, principalmente pelo próximo, Senhor. Eu sei que nada, Senhor, do que eu faço é o suficiente, Deus, para pagar o alto preço que tu pagou, Senhor, pela minha vida. Portanto, em forma de gratidão, Senhor, eu peço que tu ministre a minha vida, Senhor, que tu abençoe, Senhor, os meus irmãos, que o Senhor possa acrescentar, Deus, cada vez mais o significado do que é amor, para que nós possamos refletir na prática, Senhor, o que tu fez por nós. Ó Senhor, eu clamo a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Uma boa noite e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Até breve.